A Câmara dos Deputados em Brasília deve votar hoje a convocação do interventor da Enersul, a empresa energética de Mato Grosso do Sul, Gerson Kelman, e do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Romeu Donizete Rufino, para explicar sobre o ressarcimento para 30 mil produtores rurais do que seriam cobranças indevidas de taxas na execução do programa Luz para Todos. De acordo com a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, a dívida chega a 400 milhões de reais e a Enersul teria pedido à ANEEL a caducidade de parte dessa dívida. Sobre o assunto, eu converso com o interventor da Enersul, Gerson Kelman. Bom dia. Bom dia, Bruno. Obrigado pela sua presença aqui. Esses números das dívidas da dívida que foi divulgado divergem, existem números diferentes. Pouco mais de 70 milhões e a Câmara dos Deputados fala aí em 480 milhões. Qual é o valor real desse ressarcimento que a Enersul precisa fazer aos produtores e como é que está a situação desse valor? Essa divergência provavelmente decorre da má compreensão do que diz a regulamentação do setor. A decisão sobre ressarcimento dos produtores rurais que não esperaram a Enersul no passado. A Enersul construía a rede que lhe iria servir às suas propriedades, se anteciparam e têm direito a ressarcimento. Essa regra é a partir de 2003. Aqueles que construíram antes de 2003 certamente não têm direito e se estão sendo procurados por escritórios de advocacia, procurando representar esses supostos direitos, já digo, não tem. É a resolução da ANEEL número 223 do ano 2003, que disciplina isso. Que é a partir da criação do programa Luz para Todos em 2003. Não tem nada a ver com Luz para Todos, essa é outra confusão. Luz para Todos é um programa do governo federal que todo mundo sabe, se destina à população mais carente, aquela que é atendida com instalações elétricas simples, monofásicas e que são gratuitas. Essas, não é disso que nós estamos falando aqui de instalações trifásicas, portanto, para consumidores de grande potência, para propriedades rurais, fazendas de grande porte, que se anteciparam, teriam direito, em alguma hora, a Enersul construir essa rede para atendê-los. Não esperaram, com todo direito, e se anteciparam. Muitos deles têm direito ao ressarcimento, e nós vamos pagar. Não há dúvida nenhuma disso. Eu queria tranquilizar esses proprietários rurais que serão pagos, aqueles que têm direito. Nós estamos fazendo uma auditoria dentro da Enersul para separar aqueles que têm direito daqueles que, às vezes até com boa fé, às vezes foram iludidos por escritórios de representação que dizem que eles têm direito, quando na verdade não têm. Mas nós estamos separando, fazendo uma auditoria muito cuidadosa. Aqueles que têm direito não têm que se preocupar, porque o pagamento é feito com correção monetária, com juros, tudo certinho. Nós não pagamos. Aqueles que nós já identificamos que têm direito, nós não pagamos ainda porque não temos disponibilidade financeira. A prioridade da empresa é como a prioridade de um dono de casa, dona de casa ou um chefe de família. Primeiro, ver o salário, a escola das crianças, o supermercado, as despesas essenciais. No nosso caso, as despesas essenciais são continuidade de serviço, manter a eletricidade chegando na casa das pessoas. Então, nós estamos acertando as finanças da empresa. Já provisionamos, só para completar, já deixamos separado, já reconhecemos que será no máximo 72 milhões. Isso está no balanço de 2012, que não estava antes. A intervenção, que começou em setembro, quando chegou dezembro, disse, olha, pode ser que chegue a 72 milhões. Eu acho até que vai ser menos que isso, quando acabar a auditoria. Esse valor que terá que ser ressarcido aos produtores rurais pode ter algum impacto na conta dos consumidores? Pode ser dividido entre os consumidores atuais da Enersul? Deixa eu explicar como é que funciona isso. Todos os bens que a Enersul tem para prestar o serviço de energia elétrica, postes, transformadores, subestações, tudo isso é pago de alguma maneira e é pago pelos consumidores. O que a legislação obriga que todas as redes elétricas que existem no Estado sejam mantidas, a manutenção fiquem sob a administração da Enersul e não de particulares. Isso está sendo feito aos poucos e até 2016 estará finalizado. Esses bens, essas redes, postos, transformadores, etc., que entram no serviço público, eles podem entrar de duas maneiras. Uma foram pagos ou diretamente pela Enersul ou são ressarcidos aos produtores rurais. Nesse caso, esses que são pagos aos produtores rurais ou a Enersul pagou diretamente, entram no cálculo tarifário. É o consumidor que vai pagar, todos do Mato Grosso do Sul. Agora, pode entrar, quando o produtor rural não tem direito ao ressarcimento, a rede que ele construiu entra vamos dizer, na rede da Enersul como um todo, mas entra sem
digamos, sem custo para os consumidores e não dá lucro para a Enersul, não dá lucro para a Enersul. Eu queria, Bruno, deixar claro o seguinte, a Enersul agora está sob intervenção. Isso quer dizer que eu, como interventor, não estou defendendo os interesses da empresa, do lucro, eu estou defendendo duas coisas. A continuidade do serviço, para isso que a ANEEL, a Agência Federal, me colocou aqui, continuidade do serviço, e dois, que só entre no cálculo tarifário aquilo que de fato tem que entrar. Eu tenho Mas que ser na muito prática, cautela. então, isso significa que o consumidor vai sentir esse ressarcimento na conta, vai acabar entrando no cálculo tarifário? Tudo que a Enersul paga e que é reconhecido como devido, entra no cálculo tarifário. Agora, em reunião com os deputados estaduais em julho, se não me engano, um dos diretores da ANEEL veio e disse que a caducidade não seria aceita pela ANEEL, a caducidade desse ressarcimento, dessa dívida, e mais que esses valores não deveriam ser repassados aos consumidores. Como é que fica essa situação? Não, o diretor da ANEEL não disse isso. Isso daí é desinformação. Os diretores da ANEEL sabem muito bem quais são as regras da ANEEL. Eu fui diretor-geral da ANEEL, já conversei, estive essa semana, sexta-feira estive na ANEEL, tratando de outros assuntos. Por acaso, en passant, tratamos desse assunto. Os diretores da ANEEL, por óbvio, sabem quais são as regras do setor elétrico e jamais deram declarações em desacordo com o que diz o regramento do setor elétrico. Essas informações estão nos veículos oficiais da Assembleia Legislativa do Estado. Eu desafio que seja colocado alguma declaração de diretor da ANEEL contrário ao que diz o regramento do setor elétrico. Nenhum diretor da ANEEL falaria isso. Bom, o importante é que os produtores que têm direito terão esse ressarcimento. Terão, fiquem tranquilos. E a gente aguarda também que essa situação seja resolvida para que os produtores possam, então, usufruir disso e que os consumidores tenham o menor impacto possível. Eu quero dizer que a Enersul, antes da intervenção, já tinha ressarcido da ordem de 30 milhões de reais. E isso tem que ter chegado aos bolsos dos produtores. Quer dizer, muitos produtores já foram ressarcidos. Falta ainda alguns, serão. Os que têm direito serão. Obrigado. Eu conversei com o Gerson Kelman, que é interventor da Enersul aqui no Estado. Obrigado, bom dia. Pois não, bom dia.